D&D foi percebido como uma oposição direta aos preceitos bíblicos e ao pensamento estabelecido sobre bruxaria e magia. Aventureiros não iniciam se não pretendem terminar o jogo. Dungeons & Dragons é satânico? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica. Só existem dois tipos de pessoas, né? As que amam Dungeons & Dragons e as que odeiam, né? Eu diria que existem as pessoas que amam o RPG e as pessoas que não conhecem o RPG. Faz sentido, pode ser também. Principalmente o Dungeons & Dragons, que inicia o RPG. Ele é um sistema de regras de RPG, mas também é o precursor. Foi o primeiro criado. O RPG é um tipo de jogo e existem vários jogos. O D&D foi o primeiro deles. Eu gosto de pensar que, quando a gente é criança, a gente gosta muito de brincar de faz de conta, né? Pô, quem nunca brincou quando é criancinha? Eu sou o cavaleiro tal, eu sou o mago tal e não sei o quê. Eu acho que, na verdade, o D&D ele foi uma fonte criativa para pegar isso, sintetizar essas brincadeiras folclóricas, digamos assim, e criar regras, né? E tornar o jogo um pouco mais complexo e interessante. Ele realmente pegou a brincadeira e colocou no tabuleiro. De primeira, essa não foi a intenção dos criadores, não. Mas eu acho que o jogo ficou popular por isso. Porque realmente a gente, desde criança, a gente tem aquela, não, eu sou esse aqui, eu sou esse boneco, você é aquele. Até de fazer isso até vendo desenho e tal. Todos os desenhos tinham um personagem que era você. Exatamente, porque você se identificava mais. Você se identificava mais com ele, não, eu sou esse. Tipo, o que isso significa? O que é? Eu sou ele, não sei, eu sou ele. Esse cara, chamado Gary Gygax, era um aficionado por jogos de guerra. Daqueles jogos de simulação de batalha, que usavam miniaturas e tal. Imagina, é tipo um War, só que muito mais complexo. Eles faziam um terreno com várias miniaturas representando diferentes tropas, normalmente representavam batalhas da Guerra Civil Americana. E em dado momento ele pensou assim, eu quero fazer um tema diferente, eu quero fazer um jogo desse, só que com tema medieval. Aí ele criou um wargame chamado Chainmail, e ele adaptou algumas regras, fez umas regras diferentes, criou algumas tropas baseadas em tropas medievais e tal, só que o Chainmail ainda era um wargame, ainda era esse jogo de simulação de guerra. Isso aí bem medieval, né? Não tinha ainda nada, digamos assim, bem próximo medieval. Mas bem próximo da realidade, né? Não tinha ainda a questão de diferentes raças e talvez magia, era uma coisa bem pautada na realidade. O Chainmail, a princípio, não era fantasia. Entendi. O tema era guerra medieval. Entendi. Então ele só adaptou aquilo que ele já conhecia, né? Com o tempo ele começou a implementar nesse jogo medieval alguns suplementos ali fantásticos. Ele começou a utilizar elementos mitológicos europeus ali da Idade Média, tipo o mago, clérigo, aquele cavaleiro medieval e tal. Entendi, acho que foi aí que conquistou a galera, então. O pessoal começou a gostar muito, e depois disso, dessa adaptação do Chainmail, começaram as ideias de, em vez de você controlar todo um exército, você começar a controlar um personagem que fosse muito importante. Dentro dessa ideia épica, fantástica ali, né? Você teria um personagem épico que você controlaria. E eles foram explorando cada vez mais isso, começando a botar interpretação no jogo. A princípio isso aí era um outro suplemento ali que era chamado de Blackmoor, que o Blackmoor ele representava um grande castelo que era cheio de monstros e tal, e tinha muita magia e isso tudo, e Blackmoor acabou virando uma parada mais interpretativa, e a partir daí eles falaram, não, peraí, isso aqui é outro jogo. Isso aí foi em que época, mais ou menos, assim, só pra me situar? Isso foi no início dos anos 70. Tá. O Chainmail foi criado em 71 e a criação definitiva do Dungeons & Dragons foi em 74. Entendi. Então ele teve esse processo aí, esse tempo aí pra desenvolver, né, uma ideia que originou a outra, né? Como eu falei antes, a ideia inicial, eu não acho que seja falar, vamos fazer um joguinho para as crianças de imaginação. Não.
Era um jogo de tabuleiro mesmo. Só que os caras começaram a experimentar outras coisas e falaram assim, pô, mas e se eu fizer assim? E se eu fizer daquele jeito? E se eu fizer, entendeu? E chegou um ponto e fala assim, cara, meu irmão, quer saber? Vamos interpretar. Ele não sabia nem quem que ele ia atingir, né? Ele não sabia nem direito quem era o público-alvo dele. Foi uma ideia totalmente original, né? Ele foi acertando e foi descobrindo que a galera tava gostando. Eu acho que no início, cara, ele foi fazendo um negócio que ele queria jogar, na verdade. Entendi. E à medida que ele foi vendo que muitas pessoas foram gostando, ele começou a ver que poderia ser rentável pra ele isso. Entendi. A partir daí que eles começaram a implementar classes, raças diferentes, classe de armadura, o sistema de pontos de experiência, como subir níveis, e eles começaram a explorar mais as inspirações de fantasia medieval no jogo. E isso eles beberam em alguma fonte, pegaram de algum lugar, ou tudo isso é, digamos assim, uma ideia original deles? Tanto essa parte de classes, como todo esse ramo novo de ganhar experiência, né? Esse contexto mesmo de RPG, é tudo assim, criação deles mesmo? Algumas mecânicas são sim criadas por ele, só que a grande maioria adaptadas de coisas que eles conheciam. Por exemplo, o mago de D&D, ele desde o início, desde a primeira edição, precisa sempre rememorar o conhecimento dele. Então, se você tem uma lista de magias ali, ele tá sempre estudando, ele tem um livro, ele tem um grimório, né? Ele tem que sempre relembrar aquelas magias ali, ele tem que estudar elas e tal. Isso eles tiraram de um livro, de um romance, assim, que o mago fazia isso, entendeu? Todo eles tiraram de algum lugar. Eles se inspiraram e falaram assim, lembra aquela história que era assim? Pega esse elemento aqui, pega... Eles não tiraram tudo, assim, da cabeça, não foi uma parada totalmente espontânea, mas foi pesadamente inspirada na cultura que eles... já vivenciavam ali, né? Já gostavam muito. Provavelmente já estudavam pra caramba aquilo ali e só iam juntando tudo. O que era um texto ali, uma história, eles começaram a transformar em mecânica de jogo. E é claro que eles tiveram muita inspiração em grandes autores, mas assim, os principais citados, quando a gente pensa em RPG, o principal, com certeza, é Tolkien. Achei que você não ia mencionar ele. Eu ia pedir, por favor, para ele ser colocado no assunto aí, porque vamos lá, né? O cara é muito bom. Mas é controverso. Gary Gygax dizia que não era fã de Tolkien, pelo incrível que pareça. Pô, que curioso, mas tem tanta coisa que é parecida com a fantasia que Tolkien criou, né? Mas enfim, aí que tá, cara. Não dá pra saber. Aí que tá. É porque Tolkien, ele mexeu com toda a mitologia europeia, cara. Ele moldou muita coisa, né? A questão dos orcs, dos hobbits, como é que é o temperamento dos anões, como é que são os elfos. Tolkien, ele não criou nada do zero, mas ele... É difícil falar isso, né? Mas assim, foi uma frase forte. Eu vou me... Vai te retratar com ele. Vou me retratar aqui. Falando de raças, especificamente, ele não criou do zero os anões, os elfos, mas ele deu forma a eles. Ele criou essa infraestrutura fantasiosa, né? Ele criou os arquétipos. Sim, isso. Essa é a palavra que a gente tem. Ele criou os arquétipos, mas são criaturas que já estão na mitologia europeia há milênios. E o Gygax vivia esse mundo que já era inspirado pelo Tolkien. Então ele lia outros autores que eram inspirados pelo Tolkien e tal. Só que ele dizia que não era um fã direto, que não era a principal inspiração dele. E eu até acredito que ele pensasse assim. No início ele se inspirava muito mais no Robert E. Howard, criador do Conan. Ah, sim, faz sentido. Quando a gente pensa em qualquer coisa voltada para a fantasia medieval, a gente pensa em Senhor dos Anéis. Com a nossa mente de hoje, a gente que, quando criança, viu o Senhor dos Anéis do Peter Jackson no cinema e nas fitas VHS, então é impossível desvincular isso. Mas com o pessoal mais antigo, a gente está falando da década de 70. Então, década de 70, existiam os livros já do Senhor dos Anéis e eram muito populares, mas a gente não tinha essas obras audiovisuais, tinha algumas animações só, mas ele sempre foi muito grande, mas ele não era o único. Ele não era como é hoje, assim, a visão absoluta sobre a fantasia ali, né, como ele é hoje. Ele não era. Eu já li um pouco de Robert E. Howard,
Eu tenho um livro aqui de coletâneas de histórias do Conan. E, cara, por mais que eu, particularmente, não acho que chegue aos pés do Tolkien, você lê e vê assim, mano, isso aqui é uma aventura de RPG, cara. Assim, a história do cara, as histórias são aventuras de RPG. Dentro do estereótipo que a gente já conhece, de uma aventura de RPG, né? Sim, sim. E ver que, pô, realmente, o cara é muito inspirado nisso aqui. Então a gente pode dizer que, de acordo com Gygax, que então eles correram paralelamente. Né? Ele não quer admitir, essa é a verdade. Muitos anos depois da criação, na verdade, ele chegou até a admitir numa entrevista que Tolkien foi sim importante e tal, que ele moldou a fantasia e eles acabam indiretamente sendo inspirados por ele e tal. Ele meio que fez uma retratação, mas a princípio ele sempre era meio contra assim, a ser associado diretamente ao Tolkien. Entendi. Não sei porquê. Mas fato é que o Gary Gygax, ele foi o precursor, ele foi o criador do RPG, mas ele não foi o único autor. Então a gente tem dezenas, centenas de autores, tanto de campanhas, de histórias, de conteúdo em geral dentro do D&D, até mesmo fora do jogo. D&D tem muitos romances inspirados, tem muitos livros de fantasia medieval e tal, e você pode ter certeza que todos esses coautores ali que ajudaram a criar o D&D como ele é hoje, eles são imensamente inspirados pelo Tolkien, isso não tem dúvida. Tem dúvida. Mas deixa eu te perguntar, o D&D ele veio com tanta força, né, que ele gerou até algumas polêmicas, né? Gerou uma polêmica de direitos autorais especificamente com a franquia do Senhor dos Anéis. O proprietário da franquia, que era o Saul Zaentz, ele processou por causa de direitos autorais justamente por causa dessa imagem, né, desses arquétipos que eram muito parecidos nas duas fantasias, né, de elfos, e orcs e hobbits, etc. É porque esses elementos de fantasia medieval, apesar deles serem mitológicos, como por exemplo o anão e o elfo, esses nomes não foram criados pelo Tolkien, mas tem alguns que são, entendeu? Os orcs, como eles são hoje, eles foram idealizados pelo Tolkien. Os hobbits foram criados pelo Tolkien. Inclusive, esse nome é do Tolkien, entendeu? Tanto que no D&D, o nome hobbit foi mudado para Halfling, justamente para não ter problemas de direitos autorais. Entre outros casos também. Mas o problema com direitos autorais está longe de ser o maior problema e a maior controvérsia relacionada ao D&D. Né? Desde os anos 70, aí, onde ele foi criado, até hoje, o D&D sempre está envolvido em polêmica, até porque é um jogo, o RPG em geral, ele é um tipo de jogo que ele é muito difícil para você apresentar para alguém que não esteja disposto a entrar naquele mundo ali. É muito difícil você explicar para uma pessoa, principalmente se uma pessoa que não tem interesse, que não conhece fantasia medieval e tal, que não conhece esse tipo de mundo, é muito difícil você explicar para ela que você, tô representando um guerreiro que tá matando um orc. É muito difícil você explicar isso, então gerou muito conflito, gerou muita controvérsia em vários momentos aí da história, mas principalmente no final dos anos 70 e início dos 80. A gente tem que se colocar, digamos assim, no lugar dos pais ali também. Imagina, os pais da década de 70, 80 eram pessoas que, assim, vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, não tinham muito acesso, digamos, à tecnologia que foi vindo com o tempo, com novos games e tal. Então, para eles foi muito difícil aceitar. E até mesmo aquele pai que fosse um pouco mente aberta, não, meu filho, ele joga esse jogo de tabuleiro esquisito aí, eu vou assistir uma sessão, né? Vou ali no porão, né? Tem muito essa figura dos nerds jogando RPG no porão. Aí vai lá, o pai desce e quando chega lá tá todo mundo fantasiado, falando com uma voz diferente, né? Jogando um dado que ele nunca viu, com um monte de personagenzinho esquisito, diferente. Eu acho que, principalmente para os pais cristãos, né? Quando a gente fala nesse contexto americano, fica muito difícil para eles. Começa a vincular com um monte de coisa absurda. Com certeza para os pais cristãos ali, protestantes americanos, era muito difícil ver esse tipo de coisa, essa encenação de magia, de bruxaria, né, e até de morte de monstros, né,
os monstros tentando te matar e você matando os monstros e tal, com certeza isso soava demoníaco para esses pais, né? E para essa cultura, até hoje, né, a cultura americana, eles fazem associações muito facilmente assim com o satanismo. É exatamente isso que você falou, é toda essa cultura cristã fervorosa que eles têm lá. Na época do lançamento, teve um cartunista cristão chamado Jack Chick, que ele criou um quadrinho. Ele criou um quadrinho chamado Dark Dungeons, em que ele difundia que jogar Dungeons and Dragons era vinculado ao satanismo, né? E aí, imagina a cabeça daqueles pais que já tinham uma dificuldade para aceitar o negócio, entendeu? Cara, observa bem a figura desses pais da década de 70 e 80. Quando eles eram jovens, qual que era a referência deles de rebeldia? Cara, eles ouviam Johnny Cash. Johnny Cash era a referência deles de rebeldia, de cara que desafia os paradigmas da sociedade. E o cara cantava música gospel. Cara, Beatles. Beatles, cara. Aí, de repente, eles são adultos, têm filhos, e aí o moleque aparece em casa jogando um jogo que literalmente fala de demônio, porque ele sabe que tem. Uma das classes uma das classes mágicas de D&D, que são os bruxos, eles são marcadamente não tinha nessa época o bruxo ainda, mas assim, lógico que existia toda essa referência de demônios e diabos, tinha sim. É verdade. O próprio Tolkien já falava dos Balrogs na literatura dele, que eram os demônios que vinham do mundo de baixo ali, né, que eram demônios de fogo. Então fica muito difícil para esses pais aceitarem. Falando em Balrog, esse foi um dos nomes que teve que ser mudado por causa de direitos autorais do Tolkien. Né? Existia já desde essa época esse monstro que era um demônio, e a princípio eles tiveram que mudar o nome muito em cima, e eles meio que ficaram meio putos aí, quase que uma forma de protesto. Eles botaram, eu não me lembro agora, mas era Demônio Tipo 8. Um negócio assim que eles botaram no livro. Eles não botaram nem outro nome. Que nome criativo, hein? Aí depois eles mudaram pra Baylor, se eu não me engano. Mas a princípio era um negócio assim, era Demônio Tipo 8, Tipo 6. Eu acho que assim. O Demônio Tipo 8 não dá medo em ninguém mesmo não, cara. Mas aí dá para entender todo esse contexto, né, de pânico que os pais têm, que as pessoas que observam aquele jogo ele tem, para criar esse grande pânico moral que aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim, o pânico moral que acabou ganhando um outro nome quase satírico, né, que é o pânico satânico. Ele envolve não só o RPG, não só o Dungeons and Dragons, mas a gente vê que faz parte da cultura americana desde essa época, e na verdade até hoje em dia, não com tanta força, mas até hoje em dia ainda existe esse movimento de tentar reprimir tanto músicas quanto comportamentos e associar eles a um pacto com o demônio. Então o heavy metal era visto como uma forma de adorar Satã. Alguns filmes eram acusados de fazer associações com seitas satânicas e tal. Então várias mídias eram criticadas pela igreja nessa época, e existia essa histeria mesmo das pessoas, esse medo muito grande de que toda essa mídia e todo esse comportamento da nova geração estivesse sendo feito justamente para corromper os filhos dessas pessoas, para corromper toda essa geração e levar eles para o inferno. Acredite se quiser, as pessoas realmente pensavam assim. E pensa até hoje, aparentemente, né? Mas até hoje. Mas só pra gente definir bem aqui o conceito de pânico moral, o sociólogo Stanley Cohen, no primeiro aspecto que ele fala dessa coisa de pânico moral, ele define o seguinte: algo ou alguém ou grupo que é definido como uma ameaça às normas sociais ou aos interesses da comunidade. Ou seja, tudo aquilo que era um pouco diferente, eles já tentavam demonizar de alguma forma. Né, dizer que aquilo ali era errado, que aquilo ali ia corromper a sociedade. Foi exatamente isso que aconteceu com o jogo. E quando a gente diz eles faziam, né, a gente está falando da própria sociedade cristã. Isso, exatamente. E tinha muitos cristãos na política, né? Então a gente vê até uma mobilização política, às vezes, de uma propaganda na TV, tentando estimular, aliás, desestimular a prática do jogo. Né, tanto quanto em casa, no culto do domingo que eles iam, né? Então você observa muito isso. Essa visão foi muito reforçada até pelas autoridades. Então,
teve muitos casos de suicídios, de assassinatos que foram ligados ao D&D, inclusive pela polícia. A polícia acreditava nisso e a polícia fazia investigações baseadas nisso, entendeu? E que é mais bizarro. Isso foi amplamente documentado na televisão. Acho que um dos casos principais e mais emblemáticos é o do James Dallas Egbert, né, que foi, acredito que tenha sido um dos primeiros, né, que foi um garoto de 16 anos que era um prodígio, já estava na faculdade e tal, e ele desapareceu. Desapareceu, ninguém achava ele, e a polícia, quando os investigadores, né, quando entraram no dormitório dele na universidade, viram os livros de D&D, os caras, pô, na hora associaram as coisas. Falaram assim, pô, cara, tem alguma coisa a ver com isso aqui, é esse jogo aqui que tá relacionado ao desaparecimento desse cara. Ele e os amigos dele jogavam Dungeons and Dragons nos túneis de vapor da escola deles. Isso foi o que a polícia achou. Ah, entendi. O que acontece é que eles chegaram no dormitório, viram os livros e viram um quadro de cortiça, sabe, na parede, cheio de alfinetes assim. Olha só que viagem, cara. O cara viu um padrão nos alfinetes, achou que aquilo ali estava marcando uma espécie de mapa. Aí ele olhou para a planta baixa da faculdade, achou parecido com os túneis. Entendi. Então, entendeu? Entendi. No subsolo. Então tá explicando aqui a bobagem que eu falei aqui, então. E assim, cara, se você ver, cara, nem é tão parecido assim, cara. O padrão ali, nem. Cara, assim, foi forçação de barra realmente. A teoria que o cara montou, cara, eu não tô falando de alguém que tava fazendo a fofoca, não. Um investigador. Entendeu? O cara que tava procurando uma pessoa desaparecida. A teoria que o cara criou foi: esse garoto jogou demais esse jogo, confundiu o jogo com a realidade. E tava fazendo uma dungeon dentro dos túneis, entendeu? Ele entrou nos túneis e se perdeu lá. O que seria muito maneiro, entre parênteses, que seria muito maneiro, mas beleza, segue aí. Cara, eles acharam que ele tinha se perdido lá e morrido lá dentro, cara. Eram uns túneis de vapor, né? Saída de novo. Mas vem que acharam o maluco, não? Acharam, cara. E simplesmente a solução foi até bem óbvia. O garoto tava se sentindo muito. Garoto de 16 anos, né? Garoto de 16 anos, prodígio, que já tava na faculdade e tal. Ele se sentiu muito pressionado, não tava aguentando a pressão, começou a fazer uso de drogas, entendeu? E falou: meu irmão, eu não aguento, eu vou sair daqui. E ele fugiu, cara. Ele foi pra Nova York. Foi isso. Caraca, como todo adolescente americano aos 16 anos faz, né? Foge. Eles não chegaram nessa conclusão, não. Eles tiveram que montar uma conspiração gigantesca. E é até triste a história, porque tem livros sobre isso, tem filme. No livro traz até a teoria de que ele, na verdade, fosse homossexual. Tava se sentindo muito pressionado porque ele não podia se assumir e tal. E realmente ele era muito novo, com muitas responsabilidades. Acabou, infelizmente, tendo contato com drogas e isso piorou muito e ele desenvolveu uma depressão. Infelizmente, um ano depois, ele passou alguns meses desaparecido, foi encontrado e tal, mas um ano depois ele acabou realmente se matando, infelizmente. Essa história dele foi adaptada para um filme, cara. Eu vi recentemente até Mazes and Monsters, né? Labirintos e Monstros. É verdade. E que, inclusive, é um nome muito bom. Sim. Não é um livro documental, biográfico, é um livro baseado mesmo, né? É um romance baseado na história dele. Sim. Só que conta a história que estava na cabeça do investigador, não a história real. Entendi. Pô, deve ser, né? O filme, inclusive, é com o Tom Hanks, né? Quando ele era novinho. É com Tom Hanks. E, cara, tinha tudo pra ser maneiro, mas é muito ruim. Eu confesso que eu não vi, não, mas depois desse teu comentário aí, acho que eu vou continuar no filme. Eu vi o filme justamente pra falar dele aqui. E, cara, nossa. Não vejam, pessoal. Não precisa. Basta vocês saberem que existe. Basta vocês saberem que ele existe. Vocês não precisam assistir. Pra fins acadêmicos. Cara, sabe aqueles filmes que tem 2 horas, mas podiam ter sido resolvidos em 10 minutos? Esse é um curta-metragem, né? Nossa, extremamente lento, muito chato, fantasioso demais. E nesse filme, realmente, o garoto, ele perde a noção do que é a realidade que não é. Ele acha que ele é o personagem e ele passa por situações muito perigosas achando que ele tá dentro
do jogo e tal. Infelizmente, cara, eles, em vez de fazerem uma coisa mais documental, mais fiel à realidade, eles fizeram uma adaptação do que estava na cabeça doida do investigador. E claramente estava errado, né? Claramente era incompetente. Óbvio. Tiveram outras histórias tristes, também tem várias histórias tristes, né? Uma delas foi em 87, Daniel Kasten, que matou seus pais adotivos, né? E no tribunal ele falou que ele estava sob influência do Lord Derelith, que era um personagem do jogo de D&D, né? Então eu acho que isso tudo só reforça todo esse pânico que está acontecendo nessa época. Nessa época, tinha um programa americano muito famoso, chamado... Nessa época a gente está falando no final dos anos 70 e início dos anos 80. Inclusive, o caso do James aqui que eu citei aconteceu em 79, foi um dos primeiros, e esses casos foram se intensificando durante os anos 80. Então, eu não vou lembrar agora exatamente quando, mas nos anos 80, o próprio Gary Gygax foi chamado para um programa que era muito famoso na época, que é o 60 Minutes, e ele foi realmente acusado, assim, como se ele fosse responsável por tudo isso, pelas mortes, tanto os assassinatos quanto os suicídios. Como se tivesse estimulado, né? Não, as pessoas achavam que o Gygax tinha criado uma seita. É como se ele fosse um verdadeiro anticristo, né? Dentro da cabeça dele. Sim, como se fosse intencional. Aí nesse programa tem até gente falando que jogou os livros de D&D no fogo e eles gritaram. Assim, é uma coisa muito absurda, cara. E aparece psicólogo reforçando, falando que é do demônio e tal. Então, era um programa que tinha muita credibilidade e atacou incisivamente o D&D. Então, realmente gerou um pânico, uma histeria, principalmente na comunidade cristã da época. Nessa mesma época teve muitos casos, né? E um dos casos foi da Patricia Cullen, cujo filho também se matou, teoricamente após uma partida. E o curioso é que ele jogava na escola e um dos jogadores era o próprio diretor da escola. Então ela processou tanto o diretor quanto a empresa que detinha os direitos do D&D nessa época, que era a TSR, e que era a empresa do Gygax, né, na época. Ela processou dizendo que eles eram responsáveis diretos pela morte, porque esse jogo ele mexia com a mente da pessoa e a pessoa novamente perdia esse senso de realidade. Só que assim, ela pregava que isso era intencional, isso tinha um viés satânico mesmo, entendeu? Felizmente não deu em nada, assim, nem os responsáveis pelo jogo, nem o diretor foram realmente acusados, mas o diretor ele se safou não porque a ideia era absurda, ele se safou porque ela processou ele como pessoa física e ele, como era um servidor público ali do governo, ele não poderia ser processado. É uma questão... Ele se safou por uma questão administrativa mesmo. Entendi. Poderia ter sido julgado. Né? Poderia. E essa mulher aí, a Patricia Cullen, ela criou mais de um documento para informar as pessoas como identificar jovens suspeitos de estarem em perigo por causa do jogo, né? Então ela falava, não, ó, o pessoal tá jogando sob a prática do satanismo ali, tá em perigo. Então ela realmente foi uma ativista muito fervorosa contra o Dungeons & Dragons e demais jogos de RPG. Ela criou um movimento, né, cara? É o DADD, se não me engano, eu acho que é Bothered About Dungeons & Dragons, um negócio assim, tipo, preocupados com D&D, uma parada assim. E, cara, no fim das contas, né, parece que é mais provável que ela tenha criado uma seita do que o D&D mesmo. Mas, enfim. O D&D mesmo, a gente tem que remeter àquela imagem dos garotos inocentes jogando no fundo do porão, igual a gente vê no Stranger Things, né, igual a gente vê... Stranger Things também representou bem o pânico satânico, né. Essa quarta temporada tem um personagem ali que ele é usado para representar bem o pânico satânico que existia nos anos 80. Ele é muito baseado no personagem da história que não realmente jogava D&D, mas que sofreu esse preconceito por ter uma imagem diferente. Um cara que era metaleiro, curtia rock, né, tal. Ele flertava, assim, como muitos jovens, né? Ele realmente flertava com o ocultismo e tal. E ele foi acusado de ter, ele e mais 2 amigos, de ter matado 3 crianças. Por pouco ele não foi morto, ele ia ser condenado à morte, ele, né?
e os amigos dele pegaram a perpétua, eles conseguiram reverter e tal. Acabou que eles passaram muitos anos, se não me engano, foram 18 anos presos. Nossa, até que novos testes ali de DNA, na época que eles foram presos, foi em 93, se não me engano, ainda estava iniciando o processo com DNA e tal, então na época eles não tiveram essa sorte. Muito depois fizeram um teste de DNA, viram que eles não existia DNA deles no local, acharam DNA de outras pessoas, inclusive do padrasto de uma das crianças. Tem um filme muito legal sobre que é o Trio de West Memphis, é muito bom esse documentário, que mostra toda essa trama. Eles tiveram a sorte de que algumas bandas se reuniram e fizeram vários shows beneficentes para arrecadar fundos para ajudar no segundo julgamento deles e trazer visibilidade para essa história. Teve muitos protestos, eles foram julgados de novo, mas assim, no final das contas, infelizmente, o final dessa história é meio triste, porque eles foram soltos, mas porque eles fizeram um acordo. Na verdade, eles não foram declarados inocentes. Não são declarados inocentes. Sob a dúvida de talvez ter sido outra pessoa, a sentença deles foi reduzida para esses 18 anos que eles já tinham cumprido. Entendeu? Para que eles não pudessem processar o Estado e tal, e teriam reparações milionárias, né? Eles abriram mão disso para não ter que serem julgados de novo, para não correr o risco de continuarem presos e tal. Eles foram liberados, mas o caso foi encerrado e não prenderam o principal suspeito ali, que seria o padrasto de uma das crianças, né? É uma história meio triste, mas pelo menos eles conseguiram ser soltos, mesmo que tenham perdido boa parte da vida aí. Garotos de 16 anos, 17 foram presos, passaram 18 na cadeia, né? Por uma coisa que eles não cometeram. Mas isso aí é só para exemplificar o quão poderoso, o quão devastador é esse tipo de movimento histérico, né? Como foi o Pânico Satânico. Eles pelo menos tiveram um final, assim, menos triste do que o personagem que foi baseado neles, né? Que é o Ed Manson, como você mencionou aí, do Stranger Things, né? Que acabou que era o personagem que todo mundo amava, né? Ele era esquisitinho, mas depois que ele efetivamente entrou na série, todo mundo gostava dele, ele era divertido e tal. Né, representaram muito bem essa questão dele ser injustamente acusado, e aí os amigos ajudando ele a não ser encontrado e preso e julgado, né? Então acho que eles conseguiram fazer uma relação à memória do camarada que deu origem ao Ed Manson. Foram 3, né, que foram presos, mas o Ed Manson ele foi inspirado principalmente em um deles, que era o Damien Echols. Esse cara lançou livro e tal, além desses documentários tem o livro dele também. Vale a pena, eu recomendo que o pessoal veja até. É uma história bem interessante. Triste, mas é bem interessante. Cara, eu acho importante a gente falar também que o D&D não foi isolado, não, né? O americano já tem essa cultura de criar um pânico moral em cima de coisas que vão contra, entre aspas, né? Contra, né? Os preceitos já estabelecidos da sociedade, né? Então já tinha todo um contexto até chegar nesse ápice do Dungeons and Dragons. Por exemplo, em 1950 já rolou, em proporções menores, um pânico moral que era a respeito a um tipo específico de canivete, né, ou switchblade, como eles chamavam. Por quê? Já rolava filmes na época como Rebelde Sem Causa, Crime nas Ruas, Os Delinquentes, até um musical da Broadway, que é o famoso Amor Sublime Amor, né, em que eles colocavam muito essa figura do brigador de rua com esse canivete. Então teve um movimento para tentar desestimular a venda e o consumo desse canivete específico, né? Cara, eu acho que essa época aí foi muito complicada, né? De 70 e 80, porque a gente tem os filhos, né, dos baby boomers, né? Exatamente. Baby boomers é a galera que nasceu depois da Segunda Guerra, né? Que a população americana subiu exponencialmente, né, no fim da guerra, muita gente nascendo e tal. As gerações que foram criadas por soldados que foram pra guerra, soldados traumatizados, com certeza, que foram criadas de uma maneira muito rigorosa, acabam tendo filhos que se veem num mundo um pouco mais globalizado, num mundo um pouco mais pacífico,
são filhos que são mais rebeldes, que têm mais um pensamento mais crítico, que têm gostos muito diferentes, que não estão tão ligados à religiosidade. Então você vê, como você falou antes, né? O cara lá que tá ouvindo Johnny Cash, que acha que Johnny Cash é um rebeldão. É o rebeldão, que canta gospel. Vê o filho dele ouvindo heavy metal, ele ouvindo Black Sabbath. Cara, devia ser um choque cultural, um choque geracional, né, muito forte. Exatamente. Isso tem muito a ver com a evolução cada vez mais rápida das gerações, né? Se você pegar no contexto século XIX para trás, né, era muito provável que, né, um filho imitasse toda a vida do seu pai. Sabe? Ele ia ter a mesma carreira, ia ter os mesmos ensinamentos, ia ter a mesma cultura. A partir do século XIX, especialmente por causa da Revolução Industrial e todo esse contexto de guerra, a gente tem cada vez gerações mais diferentes das outras, né? Então é todo esse contexto legal que você está trazendo aí de baby boomers, né? Se você pegar hoje em dia, por exemplo, a gente tem aproximadamente 30 anos. Cara, eu não consigo conversar com um jovem de 15 anos. Cara, é um período mínimo de 15 anos em que a cultura deles é completamente diferente da minha. Tem até um dialeto diferente, com gírias que a gente não consegue se comunicar, sabe? E até menos, cara. A pessoa de 20 anos, você já vê uma diferença grande, cara. Tipo, pra você ter uma noção, assim, já tive em rodas de amigos, assim, um pouco mais novos. Eu tenho 30, né, agora. Já tive em roda de amigo que, o pessoal tinha 20, 21 e tal. Os caras já me viam como velho, mano. Falava as paradas assim e eles não correspondiam com aquilo, entendeu? Eles falavam coisas que eu não entendia muito bem. Era uma parada meio doida, cara. Agora, uma década, pra gente é muita coisa. É uma diferença muito grande. E que não era pra ser, né? Uma evolução cultural muito, muito rápida, muito a jato, né? Mó papo de velho do cacete agora, né, cara? Falando assim, parece que a gente tem 60 anos. Pois mas se a gente tivesse 60 anos, estaria compatível com esse tipo de discurso, né? O que não pode é agora a gente com 30 anos, os jovens de 15, 20 terem inventado uma palavra para designar a gente. Eles chamam a gente de cringe. Eu nem sei o que é isso. É engraçado justamente porque é bizarro, né? E dentro desse contexto de mudança de geração, né, os pais não entenderem os filhos, né, eu queria citar também que isso não foi só nos Estados Unidos, não. Na década de 60, você teve também uma espécie de pânico moral, né, nas brigas de gangues na Inglaterra, que eram os mods versus os rockers, que nada mais era do que brigas que a gente tem até hoje, né? Hoje a gente se fala tanto de hooligans, né, que brigam por causa de torcida, só que na época a mídia colocou isso como se as brigas tomassem assim, proporções desastrosas, chegando a chamá-las de inimigos internos do Reino Unido. Então imagina, um monte de briga de torcida, de repente vira um inimigo do Estado, né? Então isso também configura um pânico moral aí, e não fica restrito somente aos Estados Unidos, né? Qualquer coisa nova, né, qualquer coisa que uma nova geração traga, um pensamento novo, um gosto novo, sempre vai causar esse desconforto na geração anterior, e principalmente dentro dessa comunidade cristã, vai ser visto como uma quebra de costume, como uma associação a satanismo, então sempre vai ser condenado. Tudo que a gente não entende, a gente tenta justificar, né, de uma forma mais pejorativa, ou esotérica, né? Ou pejorativa. Exatamente. E, cara, eu acho que principalmente nesse caso específico aí do D&D, das mortes, dos suicídios e tal, eu acho que tem até um fator psicológico muito grande, que cara, deve ser muito difícil para um pai aceitar que o seu filho não quer mais viver, sabe? Eu acho que essas pessoas não queriam aceitar que talvez elas tenham errado em alguma coisa, ou então que esse filho tinha algum problema, tinha depressão, e que eles poderiam ter tratado ele, poderiam ter evitado. Nessa época, né, a gente não tinha acesso à informação, a tratamentos de doenças. Não, a depressão era frescura para eles, né? Era frescura. Infelizmente, isso é um assunto que a gente está começando a desmistificar assim, recentemente. A gente está começando a ver a depressão como doença que ela realmente é, né, muito recentemente. Então a gente está falando aí de 40 a 50 anos atrás, cara.
Então as pessoas não tinham essa noção, então é mais fácil para elas lidarem com a dor botando a culpa Em algo em externo, coisas externas, coisas que são mais palpáveis para elas. Então, para essa mãe, por exemplo, a Patricia Pulling, eu tenho certeza que foi muito mais confortável, foi muito mais fácil ela superar essa dor, botando a culpa pelo que aconteceu em outra pessoa, em outra pessoa não, né? Mas botando a culpa E outro fator, no jogo, né? Do jogo, sim. do que aceitar que, pô, como é que esse garoto teve acesso à arma? Porque ele se matou com um tiro no peito, né? Será que o problema não é que ele tinha acesso à arma? Será que o problema não é que ele talvez tivesse depressão, não tivesse um cérebro neurotípico, né, como a gente está dizendo hoje, né, tivesse no espectro, ou tivesse algum problema, alguma perturbação mental, alguma doença psicológica, que ele não estava sabendo lidar com a realidade que ele estava vivendo naquele momento e ele precisava de uma ajuda? Então, eu acho que foi mais fácil para ela, ou talvez fosse a única forma dela lidar com isso, né? Simplesmente botar a culpa no demônio. Sim, que é algo que ela já não pode explicar. E às vezes também ela está querendo se eximir da culpa, não estou afirmando, tá? Óbvio que eu não estou afirmando, mas muitas das vezes a culpa é dos pais, da criação que os pais deram para essa criança. Então todos os motivos de distúrbio social e psicológico que elas têm veio dos pais. Então para eles fica mais fácil botar, como você bem falou, a culpa no fator externo do que perceber no erro que eles cometeram na criação e na educação da criança. Sem falar que até hoje a gente tem muito problema nos Estados Unidos com crianças se matando, com crianças matando crianças, jovens que entram em escolas matando professores, matando colegas. E isso é um problema real dos Estados Unidos. É um problema real. Tão real que no outro dia mesmo eu vi um vídeo sobre uma nova tecnologia que eles estão criando nas escolas primárias dos Estados Unidos, que é uma espécie de sala do pânico que fica embutido em cada sala de aula. É uma parede blindada, a prova de base, obviamente, que ela fica encostada numa parede e você puxa ela como uma dobradiça e as crianças podem entrar. Então, assim, poxa, legal, a gente está vendo soluções para esse problema corriqueiro. Mas pensar que talvez o problema já seja um absurdo, né? É que dói, né? Pensar que realmente tem tantos casos desse tipo de coisa lá, de massacre, de atentado nos Estados Unidos, que é realmente preocupante, muito preocupante. É bizarro as pessoas terem que se prevenir quanto a isso. Exatamente. Né, cara? Você vê que é uma cultura que propicia esse tipo de tragédia, né? Então é muita arma, um acesso muito fácil à arma, muita criança tendo acesso à arma. Eu acho que esse é um problema muito maior do que uma possível associação de um jogo com o ocultismo e satanismo, que é uma coisa tão absurda, tão banal. É mais fácil para eles, né, fazerem essa escolha de condenar o jogo, mas você pode proibir um jogo, você pode proibir uma música, você pode proibir um comportamento, um cabelo grande, uma maquiagem, até em algumas, infelizmente em alguns casos, até uma sexualidade da pessoa, né? Mas, cara, você não vai mudar o fato de que as coisas, a violência acontece porque existe acesso à violência. Não é um demônio, não é um encosto ali que está fazendo as pessoas se matarem. As pessoas se matam porque elas são violentas. Elas são violentas, exatamente. Não dá para justificar a origem da violência num jogo de tabuleiro. Eu acredito que a forma de lidar com isso é uma criação menos violenta, né, uma educação menos violenta, mais respeitosa, que dê mais atenção à saúde mental das pessoas, né, principalmente das crianças. Assim se resolve esses casos de suicídio, de assassinato. É dessa forma que vai resolver. Não é proibir no jogo, cara. Eu acho que não abre nem a margem pra dúvida, cara. D&D não é satânico. Não é satânico, não mesmo.
É uma pena a gente não falar do filme. Não falar do Pânico Satânico no Brasil, né, cara? Ah, não sei. Não sei. Será que é tão válido assim? Cara, mas... Porque aqui nem se fala tanto disso, né? Não é grave. Não foi grave como lá. Mas tem, mano. Tem o disco da Xuxa rodando ao contrário. O Gilberto Barros. O Gilberto Barros, cara. Gilberto Barros, sei nem quem é. O Gilberto Barros tinha programa de televisão, cara. Tô ligado. Caraca, ele tem episódios maravilhosos da história. Vai, Cassinão! Que isso, cara? Tô ligado, Cassino? Não, vou botar aqui na edição aqui um Cassinão. Entendeu? As baladas. Quem é sabe. Cara, o Gilberto Barros... Vou te mandar esse meme que vai rir muito. Cara, o cara botou no programa dele a matéria era Yu-Gi-Oh! Conheça o baralho do diabo. Tô ligado. Mano, minha mãe queimou muita carta de Yu-Gi-Oh! E tinha cada, veio o tipo da carta ali, né? Igual o Magic, né? Aí eu tinha uma cartinha que era tipo demônio. Meu irmão, minha mãe ficou muito doida. Esse tipo de criatura, né? Demônio, especificamente demônio. Ixi, já era. Trauma de infância isso trauma aí. Trauma de infância. Fica bom do episódio. O som da